Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Vamos aguardar um pouquinho as pessoas entrarem na live. Deixa eu ir aqui já compartilhando. Bom dia, bom dia! O pessoal já está entrando aí. Coisa boa! Bem-vindos! Bom dia a todos! Boa noite, Japão, e bom dia, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais uma live nessa manhã aqui no Brasil, nessa noite no Japão. Já vai aí, ó, você que está entrando, usando uma ferramenta muito poderosa para alcançar muitas pessoas, que é o compartilhamento. Vai lá, compartilha essa live, para que outros sejam também alcançados, possam ouvir um pouco do que nós vamos falar hoje aqui. Curte, compartilha, já vai comentando aí de onde você é, de que cidade você é. Vai ser um tempo muito precioso hoje. E já estou aqui, ó, compartilhando no meu feed. E você pode fazer a mesma coisa. Ou até mesmo copiar o link. Opa. Copiar o link e mandar para as pessoas no WhatsApp, onde você pode também alcançar o máximo de pessoas, amigos, familiares. Vamos lá, usa a ferramenta para alcançar aqueles que talvez não estejam aí. Vamos lá, vou mandar para minha família agora. Já escreve aí de onde você é, de onde você está falando. E vamos juntos nessa manhã aprender. Boa noite, Milton. Milton já está aí. Coisa boa, Milton. Obrigada, Milton. Oi, Ângela. Bom dia. Isabel. Bom dia, Isabel, de Toyohashi. Já fui aí, Isabel. 2014 estive aí. Toyohashi. Vera também. Olá, Vera. Luciene. Bem-vindos. Carla também. Oh, coisa boa, gente. Sejam muito, muito bem-vindos a mais uma live no Japão aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o medo, como vencer o medo. Não é verdade? Eu quero primeiro falar para você algo muito importante, que para mim, assim, é uma verdade muito forte na minha vida, que é: você não nasceu para ser dominado pelo medo. Você sabia disso? Você não nasceu para ser dominado. O medo, ele existe em qualquer vida, em qualquer pessoa, pode existir, acontecer, mas você não foi chamado para ser dominado pelo medo. Você não foi chamado para ser dominado por suas emoções, para ser refém, cativo delas. Você foi chamado, foi chamada para viver uma vida excelente, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida de paz, não é verdade? O pessoal está entrando aqui. Boa tarde, Londres. Boa tarde, Éder. Bem-vindo. Coisa boa você estar aqui conosco. Celinha, lá de Peruíbe, São Paulo. Linda, bom dia. Bom dia, Kim, Pachoquinho. Ai, que bom. Deixa Deus te usar, tá bom. Amém. Vou deixar. Então, gente, você não foi. Bom dia, Andréa, minha amiga. Obrigada. Bom dia. Vamos lá. Você não nasceu, né, como eu falei, para ser dominado pelo medo. Você não nasceu para ser cativo e refém das suas emoções. Você nasceu para viver uma vida relevante, uma vida gostosa, uma vida que realmente você vai fazer a diferença na vida de pessoas, você vai ser relevante na sua família, na sua vida. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que você foi chamado. Você não é obra do acaso. Você não é alguém que nasceu por acaso. Você é alguém que foi programado, que foi feito com muito amor e com muito carinho pelo Criador, né? Então, assim, o medo é uma emoção
que é natural. Imagine que a gente vive numa vida que existem perigos, que existem situações difíceis, que existem mudanças bruscas, não é verdade? E esse medo, ele às vezes passa no nosso coração, na nossa vida, e por algo que aconteceu, por algo que você viveu, por algo que você realmente passou. Deixa eu parar aqui só um pouquinho, já que tem mais gente. Você que está aí comigo, que entrou agora, vai lá, ó, compartilha. Tem uma ferramenta poderosa para você alcançar outras pessoas, para outras pessoas estarem conosco aqui nessa live, que vai ser muito gostosa, um bate-papo muito maravilhoso. E você pode compartilhar, você pode ser um compartilhador. Vai lá, compartilha, ou então copia o link, manda pelo WhatsApp para os seus amigos, familiares, para todos estarem aqui participando dessa live. É muito importante alcançar pessoas. Talvez ela não assista agora, mas possa assistir em outro momento, passando lá no feed do Facebook, vendo lá que tem um vídeo falando sobre o medo, e essa pessoa talvez esteja sentindo algum medo, passando por alguma situação difícil, e isso vai ajudar bastante a pessoa a vencer isso. E hoje vamos falar sobre isso, vamos vencer esse medo que muitas vezes vem para nos paralisar, para nos destruir, para tentar realmente roubar tudo aquilo que foi, né, determinado para nós, para nós usufruirmos, vivermos. Então, quero que você fique bem atento do início ao fim a essa live, tá? Então, continuando, esse medo, que é uma emoção natural, de um iminente perigo que possa acontecer na minha vida e na sua vida, o sentimento, ele vem para que a gente possa lidar com a situação. Se o medo ele vem, o seu organismo está ali apontando que algo está acontecendo. Tem alguma coisa que está causando esse medo, me fazendo sentir isso. O que é que está acontecendo? É muito importante também falar para vocês aqui que você precisa saber se conhecer e saber lidar com as emoções, porque muitas vezes nós, às vezes, não conseguimos discernir o que está acontecendo, o que está passando pelo coração, o que está ali naquele momento vivendo, né? Você não está sabendo, você não sabe nem expressar. Mas aí quando você começa a conhecer esses sentimentos, começa a detectar esses sentimentos, você começa a conseguir trabalhar melhor cada um deles. O Lauro está compartilhando aqui, dizendo assim: estou com medo no Covid no Japão, no trabalho, e no Brasil, trabalho no Japão, no Brasil não. Na verdade, Lauro, esse medo tem permeado muitas pessoas ultimamente, né? Muitas pessoas têm sentido esse medo de pegar a doença, têm sentido esse medo de estar sendo contaminado, ou de alguém da família ser contaminado pela própria pessoa, porque às vezes a pessoa é até assintomática, né? E não sabe nem que está com o vírus. Mas na verdade, a gente precisa ter controle disso, porque ter controle do sentimento de medo, né? Da emoção de medo, porque na verdade esse medo ele vai vir, é natural. Você está com medo de pegar o vírus, está com medo de contaminar pessoas, está com medo de ter a doença de forma, né, do jeito que muitas pessoas passam, né, nas dificuldades da UTI e tal, enfim. Mas esse medo não pode te paralisar. Você tem que fazer a sua parte, né, de se cuidar, de passar o álcool em gel, de lavar as mãos, o contato com as pessoas ser um contato mais contido. O brasileiro gosta muito de abraçar, não é verdade? Gosta muito de beijar as pessoas. Eu mesma, às vezes, me pego abraçando e falo: ai meu Deus, eu tenho que me conter, né? Porque é um tempo que a gente... Não é um tempo de abraçar, digamos assim. Não é que você vai ser uma pessoa fria nos relacionamentos, mas você precisa ter esse cuidado com quem, por exemplo, você não conhece, que você não tem contato. Principalmente que você sabe, né? Que não sabe de onde vem, no que pegou, enfim. A gente não sabe de ninguém, né? Mas esse medo, ele precisa ser trabalhado. Ele precisa ser combatido para que não te domine, para que não reja, para que não paralise você, para que não paralise a sua vida, né? Então vamos lá. Fumiko Okuma. Boa noite, Shiga. Boa noite. Shiga lá no Japão. Meu querido Mauro. Bem-vindo, Mauro, à live. Adoro a palavra dessa psicóloga. Ótima manhã com você, doutora Patrícia. Que bom, Mauro, que você gosta. Que bom.
Vamos lá, a Geralda também está por aí assistindo. Vamos continuar aqui. Então, o problema é quando esse medo ele começa a ser desregulado. Como assim? Começa a ultrapassar os limites, né, do que é viável, do que é normal, né? A linha, eu costumo falar de uma linha tênue. É uma linha fina que você, quando começa a passar daquela linha ali, você está sentindo que a coisa não está como costumeiramente como sempre acontece, né? O sentimento do medo, né? As preocupações, e isso faz com que você comece a ser afetado na sua vida diária, no seu trabalho, na sua casa, com sua família, com seus familiares, seus amigos. Isso começa a trazer um prejuízo, né? Eu costumo dizer assim, quando começa a trazer prejuízo nas suas relações, no seu dia a dia, na forma como você está ali fazendo as coisas, e aquilo começa a vir, palpitação no coração, o tremor, aquela preocupação, a ansiedade, porque está muito atrelado o medo e a ansiedade. O medo e a ansiedade, eles andam muito juntos, porque o medo ele vai causar, né, os sentimentos de ansiedade, ou de pânico, ou de fobia. Né? O medo ele vai trazer a sensação de que você começa a ficar ansioso, começa a vir os sintomas ansiosos, ou então você começa a ter fobia, você não quer, por exemplo, entrar no elevador, você não quer ir para tal lugar, porque naquele lugar você passou por um trauma, algo muito difícil, aquilo traz uma fobia, né? O pânico, e a fobia muitas vezes até social, você não quer sair, você tem medo de sair, até mesmo nesse contexto que a gente se encontra hoje, né, de Covid, de vírus, um vírus que a gente está, não tem controle sobre ele, não tem como controlar essa questão da contaminação, é algo muito incerto, é algo muito sem controle, né, nosso. Mas aí a gente começa a ser refém desse medo, a gente começa a ficar muito, demasiadamente, excessivamente preocupado, ansioso, com essas fobias, com esses pânicos, e isso traz prejuízo à sua vida e à minha vida, quando isso começa a acontecer. Quem nunca já sentiu medo, não é verdade? Por exemplo, eu falei a semana passada aqui sobre depressão, e eu falei sobre, por exemplo, mudanças bruscas. Vocês que moram no Japão, vocês que estão no Japão, com certeza já passaram por esse tipo de sentimento de insegurança, de incerteza do amanhã, está deixando o país, está deixando a cultura, a língua, para ir para outro lugar. Quando chega no país, tem toda uma barreira cultural, tem toda uma barreira social também. Você começa a ter dificuldades para fazer certas coisas que você no Brasil fazia naturalmente, como ir ao supermercado, porque você não fala a língua fluentemente, por exemplo, e você começa a sentir medo de cometer gafes, passar por micos, ou nos relacionamentos, pessoas que vão para a escola, crianças, adolescentes, passarem por bullying, tudo isso começa a gerar essa insegurança, começa a gerar essa incerteza no coração, você começa a se privar de certas coisas, porque esse medo está te paralisando, porque esse medo está fazendo com que você não avance em coisas que naturalmente você avançaria num ambiente que você estaria se sentindo cômodo, conveniente. Mas eu quero te falar sobre essa questão do ambiente de cômodo, de comodidade, de conveniência. Muitas vezes temos medo da mudança, muitas vezes temos medo do novo que está por vir, e você fica preocupado, você fica ansioso, você fica com medo. Mas aí eu quero te falar que a mudança, se você for olhar bem, ela não é ruim. Nós precisamos estar sempre tendo que mudar coisas na nossa vida, temos que fazer mudanças para melhor, por exemplo, questão de trabalho, de estabilidade da pessoa. Eu mesma saí de Natal, minha família toda praticamente é de Natal, Rio Grande do Norte, e lá, eu estava lá, e eu saí de lá, e eu estou longe da minha família. E isso traz inseguranças, isso traz medos. No momento que eu estou passando por algum problema, alguma situação difícil, eu penso, ai, como eu queria estar com minha mãe, com meu pai, com minha irmã, com meu irmão, não é verdade? Com meus sobrinhos. É normal, é natural. Vocês que estão no Japão, principalmente, vocês também devem sentir isso. Né? O trabalho novo, como é que vai ser? Não falo a língua, tá difícil. Então,
essas coisas trazem esse medo, e esse medo muitas vezes começa a te paralisar. Aí você não consegue desenvolver o seu potencial no trabalho, por exemplo. Você está lá, mas você não desenvolve aquilo que você realmente pode desenvolver, né? E aí você começa a estagnar, a paralisar. Por isso que eu falei no início, você não nasceu para ser dominado pelo medo. Eu e você, nós não nascemos para ser dominados pelo medo, não é verdade? Vamos ver aqui alguns comentários. Né? Geise, bom dia, Geise. Pastora Geise. Joshua, oi, Joshua, bem-vindo. Rosana, bom dia, Rosana. Angela está falando assim, o meu irmão caçula, por conta do medo, desenvolveu fobia de local com muitas pessoas. E por isso ele, por um tempo, se isolou. Foi um tempo muito difícil, é verdade. A primeira coisa que acontece com pessoas que sofrem, né, desse medo excessivo, desse medo desordenado, desregulado, é se isolar. É não ter contato, evitar qualquer tipo de contato, porque a primeira coisa que vem é, e se eu fizer algo de errado, e se eu falhar, e se eu passar pela mesma coisa que eu passei. Às vezes acontece isso quando pessoas passam por algum tipo de trauma, como assaltos, né, como mudanças bruscas, né, de uma cultura para outra. Então isso é algo que pode acontecer, o medo pode vir. O desafio disso é quando essas crises começam a acontecer. Né? Quando a crise, por causa do medo, a crise de ansiedade, porque pode gerar ansiedade, a crise de pânico, que pode acontecer, você está num lugar e você começar a sentir sintomas de pânico, ou a fobia, como a Ângela compartilhou aqui do irmão dela, que ele desenvolveu essa fobia social, não queria sair, aí você não quer ir no mercado porque você tem medo, você não quer ir na mercearia da esquina porque você tem medo, você não quer ir no combine porque você tem medo. Então, isso tudo começa a estagnar, paralisar a sua vida, né? Te colocar no lugar de inércia, você não consegue avançar. E é muito incerto, né? Porque, na verdade, você está ali, é um futuro incerto que você, com relação à questão do Covid, né? Você está no futuro incerto, você não sabe como é que vai ser, quando é que vai acabar a pandemia, quando é que vai acabar o isolamento social, quando é que vai terminar tudo isso, quando é que a vacina vai chegar, meu Deus. Ai, vacina, chega logo, por favor. E você fica nessa coisa, né? Nesses sentimentos que trazem um misto de coisas na sua mente, nos seus pensamentos. Eu quero falar um pouquinho também sobre a questão dos pensamentos, porque quando você está dominado por esse medo, né? Esse medo está passando pela linha que era, tipo assim, de direito, né? Digamos assim, de direito. E você começa a ser dominado, vem pensamentos como, eu não vou conseguir, por exemplo, o irmão de Ângela, eu tenho medo de sair, eu tenho medo de ir, né, me isolei, tenho medo de ir para algum lugar por causa de alguma coisa que na cabeça dele ele está pensando, eu não vou conseguir falar com as pessoas, eu vou passar por alguma situação difícil, alguma situação constrangedora, eu não vou conseguir viver isso, e papai, você começa a vir pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, são pensamentos disfuncionais. Falei uma vez aqui na live, muitos dos pensamentos que nós temos, que são chamados esses pensamentos automáticos, que eles vêm naturalmente, a gente não controla, né, mas a gente pode transformar, a gente pode trazer uma nova perspectiva desse pensamento que tem destruído você, tem destruído a mim. Um pensamento que às vezes pensamento de morte, às vezes pensamentos de angústia, de tristeza que vem e que toma de forma muito intensa as suas emoções. Aí você começa a sentir, porque você pensa, quando você pensa, você vai sentir, você sente, né? Vem o sintoma, né? O pensamento, ele gera o sintoma, e esse sintoma faz com que você comece a ser movido, a ser guiado por eles, né? Então é importante você aprender a controlar, né? Tem uma pessoa falando assim, eu tenho ansiedade, Rosana, tenho ansiedade e pânico, mas conseguindo controlar indo no psiquiatra. Muito bem, Rosana, é muito importante a orientação médica, o médico que vai estar ali te medicando. E às vezes as pessoas elas têm muito tabu com relação a essa questão da medicação, tem medo, tem receio, porque acha que é só pra gente doida, né? Eu vou usar esse termo bem pejorativo, né, pra gente que tem doidice. Na verdade não é. Na verdade, se você tem passado por algo difícil e você não está conseguindo controlar e você precisa de medicação, não hesite, não tenha resistência. Não tenha resistência a fazer, por exemplo, uma terapia.
né, uma psicoterapia. Nossa, como é importante. Se você sentar para conversar com pessoas que tiveram experiências boas, experiências positivas. Tem gente que não gosta, tem resistência mesmo, infelizmente. Mas eu, como psicóloga, posso te falar que as resistências, a partir do momento que você começa a ver resultados, né, de que você tá saindo daquela situação difícil, daquela situação ruim, que você está triste e não consegue controlar essa tristeza ou esse medo ou essa ansiedade, e você começa a fazer esse acompanhamento com o psiquiatra, né, quando é necessário, porque tem casos que não são necessários. Tem casos que você vai a um psiquiatra, o psiquiatra não vai passar nada porque você não vai precisar. Mas tem casos que sim, que é para controlar, que é para diminuir, para você vir à sua razão e conseguir ter o controle dessas emoções. Né? Então você não pode ter essa resistência, você não deve ter essa resistência. Se precisar, vá. E aí a Rosana está compartilhando conosco aqui, obrigada, Rosana, por abrir o seu coração, por abrir isso para a gente aqui. Mas é muito importante ter esse acompanhamento. E a psicoterapia é importantíssima. As duas coisas, eu falo muito para os meus pacientes, atreladas. Eu acompanho pessoas no Japão, né, de forma online, e as pessoas, né, muitas vêm com esse receio, com essa resistência, com essa coisa assim, mas o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? E na verdade você não pode pensar isso, você tem que pensar assim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que trazer a qualidade de vida, né, de volta à minha vida. Porque todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por situações difíceis, ninguém está isento. Mas aí tem pessoas que conseguem lidar com mais facilidade e tem pessoas que não conseguem por causa do problema, talvez ter sido uma coisa muito grave ou algo que realmente te desestabilizou, você não estava esperando, foi um baque. Então nós precisamos aprender a nos abrirmos, por exemplo, a pessoas que nós confiamos. É um dos pontos que nós vamos falar aqui sobre como combater, como vencer esse medo. Né? Você tem que ter uma pessoa de confiança, a sua pessoa. Né, de você conversar, de você abrir teu coração, de você dizer o que você está sentindo, né, de não ter aquele medo da pessoa te julgar. O terapeuta, o psicoterapeuta tem essa escuta profissional, né, que você precisa, que você pode ter, né, para falar e não te julgar, mas te ajudar a pegar a tua mão e a te ajudar a sair daquilo. Né? E você que está assistindo, talvez você não tenha nenhum tipo de problema, mas você tem alguém na sua família, tem alguém no seu trabalho, você sente que essa pessoa sofre com isso, e você pode ser essa mão, né, acolhedora, você pode ser essa mão que está ali ajudando. Olha, procura ajuda, busca ajuda, abre teu coração. Eu vejo também muitas pessoas com dificuldade de conversar, de falar, né? E na fala há cura, gente. Se você abrir teu coração para a pessoa certa, para a pessoa que vai te ajudar, para a pessoa que vai te contribuir para que você possa viver uma cura, um novo tempo para a tua vida, é importante você ter. É importante, tá bom? Vamos lá. Maiara, oi Maiara. Pastora Jane, Débora também tá aí. Bem-vinda, queridas. Gabriela Ferreira, tudo bem, minha linda? Tá compartilhando algo aqui. Quando me mudei para Mongaguá, foi dessa forma. Tinha muito medo. Me dava crise de ansiedade toda vez que eu precisava sair. Deixa eu clicar aqui que tem mais uma coisa. Estava sozinha com meus filhos pequenos, minha mãe trabalhava, ficava o dia todo fora e eu tive que superar isso sozinha. Olha só, uma superação. Sabe, existe uma palavrinha que poucas pessoas conhecem. Talvez muitas estejam conhecendo por causa da época que a gente tem vivido e tem se falado muito sobre isso. Sobre a questão da resiliência. Né? A resiliência é o poder da pessoa sair de uma situação, né, difícil que você viveu, um trauma, uma mudança para o Japão, por exemplo, um trabalho que você pegou, que você achou desafiador, e você conseguiu superar. É isso que Gabriela está falando. Você conseguiu superar, você conseguiu vencer, né, aquela dor, aquele sentimento de medo, de insegurança, né, e que causa ansiedade, porque eu estava falando para uma pessoa ontem, gente, a gente precisa ter essa questão do falar, essa questão de buscar ajuda, essa questão de ter essa iniciativa de nos cuidarmos, porque a gente chega um momento que a gente não aguenta. Nós fomos formados seres para nos relacionarmos uns com os outros. A gente precisa se relacionar, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse tipo de relacionamento, porque isso é bom.
isso é agradável, isso é saudável. Mas aí você precisa saber a pessoa que você está procurando para falar, né, e abrir teu coração e ter essa facilidade. Porque muitas vezes porque eu não tenho ninguém que eu confie. Mas não é possível que você não tenha uma pessoa que você possa confiar. Tua mãe, teu pai, teu irmão, seja lá quem for, um amigo teu muito chegado, ou até a escuta profissional, que você pode ter essa oportunidade de falar para alguém que seja uma pessoa neutra, que não tome partido de nada e que você pode abrir o seu coração. E eu vejo muita gente com orgulho também, às vezes, de falar quando está passando por alguma situação. Tem medo de abrir o coração e de se expor. É a famosa vulnerabilidade. Você tem medo de se mostrar vulnerável, você tem medo de se mostrar alguém que a pessoa vai dizer assim, vixe, essa pessoa é fraca da cabeça. Tem gente que diz isso. Mas na verdade não é questão de ser fraca da cabeça. É a questão de que alguém não está conseguindo superar algo. E ela precisa de ajuda. Entende? E você pode ser essa pessoa que pode ajudar alguém que está pertinho de você. Você pode ser esse canal para trazer essa qualidade de vida a essa pessoa. Entende? Então é importantíssimo. Então a Gabriela, ela superou, ela conseguiu superar sozinha. Mas tem gente que precisa falar. Tem gente que precisa romper essa barreira de não conseguir falar, de não conseguir pedir a ajuda necessária. Né? E se você tem às vezes essa dificuldade de falar com alguém, por que não falar com Deus? Por que não falar com aquele que te criou, que te formou? Por que não abrir teu coração para Ele? Através da oração e dizer o quanto você tem sentido, aquilo que você tem sentido, e falar, entende? Que você precisa de ajuda. Senhor, me ajuda. Usa alguém, Senhor, para me ajudar. Usa uma pessoa para me ajudar. Essa pessoa, ela vai chegar. Então, a Andréa falou assim, que eu passei aqui. Tenho medo de passar Covid para alguém que amo e ela morrer. É verdade. Esse medo, como eu falei, é normal para todos nós, né? Existem muitas pessoas, eu até estava assistindo uma palestra de um psicólogo amigo, e ele falava assim, que no início da pandemia, estava falando sobre famílias, e no início da pandemia ele se isolou totalmente da mãe e do pai. Totalmente. Só falava por telefone e ele começou a perceber que a mãe começou a ficar depressiva, com medo, né? E ele falou assim, eu não posso deixar minha mãe sentir isso. O que nós podemos fazer? E aí, o que ele fez? Ele começou a usar de mecanismos, de artifícios, para ter contato, por exemplo, com a mãe, com o pai, de ir até a casa, mas de uma forma cuidadosa, ou até mesmo nem entrar, mas ficar lá fora. Eu vi um vídeo tão lindo, gente, tão maravilhoso, que era o neto, eu ri, achei engraçado, mas era o neto todo empacotado de plástico, indo abraçar a avó. Aí a avó chorando, beijava, porque os vovôs e as vovós, se você for vovó, você pode concordar comigo aí, morre de saudade dos netos, não é verdade, nesse momento. E aí ele abraçando a avó, ele todo empacotado de plástico, abraçando a avó. Eu achei tão lindo aquilo ali. Falei, nossa, gente, o ser humano é um povo muito criativo, né? Eu digo muito também isso do brasileiro. E o brasileiro, ele consegue fazer coisas que a gente nem imagina, né? Pegar um plástico, envolver a criança, né? E fazer com que a avó tenha contato ali com o neto. Foi maravilhoso isso, né? Então esse psicólogo falou isso. Eu comecei a ir na casa da minha mãe. Eu não podia deixar minha mãe ficar assim. Mas eu tive todo o cuidado, né? Toda a higienização, tudo aquilo necessário que precisava para que ela não pudesse pegar. Então você também pode fazer isso. Não isole seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Dá uma ligada, faz uma conferência de vídeo, vai lá na porta da casa, pega uma flor, né? Sei lá, às vezes nem pega uma flor, mas manda um beijo, faz um coração, faz uma serenata. Eu vi um rapaz tocando um acordeon tão lindo pro avô e pra avó, ou era pro pai e pra mãe, eu não lembro, e eles dançando ali. Gente, é assim, certo? A Rosana tá falando assim, eu no começo tinha medo de falar, que eu estava indo no psiquiatra, mas aprendendo, pesquisei e ajudas de alguns amigos, conseguindo melhorar aos poucos. Exatamente, é isso mesmo. É você buscar ajuda profissional, buscar a ajuda dos amigos,
não ter vergonha, né? Mostrar sua vulnerabilidade e buscar essa resiliência para a sua vida, né? Essa transformação. Para quê? Para que outras pessoas possam olhar para você e dizer assim, nossa, aquela pessoa estava, né, com transtorno de ansiedade, ela estava com fobia, fobia social, estava com pânico, mas ela conseguiu vencer. Eu também vou conseguir. Não é verdade? Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E se eu conseguir, você vai conseguir. É isso que eu quero dizer para você nessa manhã no Brasil, nessa noite no Japão. Você não nasceu para ser refém das suas emoções. Você não nasceu para ser refém do medo. Você vai conseguir sair dessa. Tá bom? Vamos lá. Rodrigo Maker, ótima palestra. Obrigada, Rodrigo. Doutora, sou assim, Lauro falando. Pois é, Lauro. Ouça bem o que está sendo falado hoje. Aprende aí que a gente vai aprender junto aí, crescer junto. Rosimeire, verdade. Ângela, verdade. Rosana, verdade. Eu oro e faço meditação. Olha que lindo. Estava ontem assistindo a palestra, né? De uma moça falando sobre mindfulness. Não sei nem se eu estou falando a palavra certa, mas eu acho que é mais ou menos esse pronunciamento aí. Que é uma ferramenta para trabalhar a questão da respiração, porque a respiração, eu já falei aqui na live sobre ansiedade e na live sobre depressão, é uma ferramenta muito maravilhosa para qualquer situação que você se encontra, ou com transtorno, ou ansioso, preocupado, angustiado, né? E essa ferramenta de respiração é maravilhosa para você fazer antes de dormir, quando você estiver sentindo esse sintoma, né, emocional. E ela falando sobre isso, sobre a questão da meditação, porque tem gente que acha que por causa da origem, né, que foi uma origem religiosa, né, no budismo, as pessoas têm barreiras com isso. E na verdade muita coisa mudou de lá para cá. E muitas ferramentas foram mudadas, transformadas, para quê? Para que houvesse, né, porque há algo de bom para tirar daquilo ali, né? Da respiração, do processo respiratório, de você parar de ficar sentindo aqueles sintomas, de você se conhecer, né? Então, é importante você ter essas ferramentas para você poder ajudar o seu organismo a lidar com aqueles sintomas que estão vindo, né? Nós precisamos conhecer. Conhecimento liberta. Você precisa conhecer as coisas para poder entender melhor, saber tudo direitinho e não ter, né, nenhum tipo de barreira, como por exemplo a própria psicologia. Tem pessoas que têm barreira com psicólogo, com psiquiatra, então tem que conhecer, tem que saber, tem que ter conhecimento sobre isso, né? Então vamos lá. Aqui está falando Rosana, verdade, eu oro e faço meditação. Então é muito importante, né? Tem gente que faz meditação meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, né? Porque aquilo traz, né, para o coração uma paz, uma tranquilidade. Eu faço isso, gente. É o que me acalma, é o que me traz alegria, é o que me traz paz, entende? Eu faço. E também faço a questão da respiração quando eu estou muito assoberbada, né, cheia de tarefas, dentro da minha cama estou pilhada. Quantos já deitaram na cama e estavam pilhados, né, as emoções à flor da pele? É isso, você deita lá, você faz a respiração, né, pega a Bíblia, se quiser ler, vai lá ler a Bíblia, lê um livro, você pode ler um livro, você que gosta de ler livros, né, e isso vai te ajudar. Né? Isso vai te ajudar bastante a desfocar nas preocupações, nos medos, para poder ter realmente, né, uma melhora significativa. A Angela está falando assim, ai, pastor Serginho, paz, pastor, bom dia aqui, boa noite aí, né? Às vezes, a própria família, né, a Angela está compartilhando, na criação, quer criar filhos fortes para o mundo. E quando esse filho tem seus medos escondidos, começa a esconder por achar que falar é sinal de fraqueza. É verdade. Ou que vai desapontar pessoas. É verdade. Quantas e quantas vezes, né? Eu, como filha, né, tive receio de contar para minha mãe que eu estava com medo. Mas como é importante, e como é importante você contar. Eu falei sobre a rede de apoio semana passada, né, com relação à questão da depressão, com relação a isso aqui, né, medo, ansiedade, né, que também envolve fobia, transtorno de pânico. Isso é muito importante, né? Rede de apoio. O que é rede de apoio? É você contar com seus familiares, contar com seus pais, seus irmãos, amigos, né, pessoas que vão poder te ajudar nesse processo, que você vai estar, por exemplo, angustiada ou com sintomas depressivos, e aquela pessoa vai chegar na tua casa e vai dizer assim, fulaninho, vamos tomar um café, porque sabe que você gosta de tomar um café com os amigos, sabe que você gosta de ir no shopping, tomar um sorvete, McDonald's, né?
E aí você vai com essa pessoa, mesmo às vezes não querendo, mas você se força aí, porque esse é o segredo de se posicionar, né, para cura, para você realmente se levantar, se reerguer. É mesmo você não querendo fazer, você se obrigar a fazer. Você tem que fazer. E essa pessoa vai te ajudar. Essa pessoa vai ser essa ferramenta para pegar na tua mão e te chamar para ir, né, para tomar esse café, para fazer aquilo que você gosta de fazer. Uma vez eu estava com uma paciente, lá em Natal, eu atendi lá em Natal, e eu perguntei para ela assim, ela tinha sintomas depressivos, eu perguntei para ela assim, o que é que você mais gosta de fazer e que você não tem feito ultimamente? E ela falou assim, eu gosto de sentar na beira da praia e olhar o mar. E eu falei assim, pois você precisa fazer isso, nem que seja ou uma vez por mês, ou uma vez, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. Claro, se você morar na frente do mar, se você puder ir todo dia, ótimo. Se não, uma vez por semana você fazendo isso, você já vai sentir as energias voltando, revigorada, renovada. E essa pessoa demorou a fazer isso toda semana, né? Porque a terapia é assim, a gente pergunta, a gente cobra, né, do paciente, de uma forma lógico, saudável, carinhosa. Mas aí e aí? Fez? Aí ela fez, nossa, essa semana eu fiz. E como foi maravilhoso. Como eu me senti renovada. E é isso. Talvez você não tenha essa coisa de ir pra praia, sentar na beira da praia, mas você gosta de tomar um sorvete. Pega a casquinha do McDonald's. Sabe? Se delicia, aquilo ali pra você já te renova. Você sai de casa pra tomar um sorvete, já te renova. Ou você recebe um amigo na sua casa, já te renova. Entende? É isso, gente. Sabe? É ter essas ferramentas para que você venha a trazer a cura para a sua vida. Outra pessoa está compartilhando aqui, verdade, essa meditação de respiração me ajudou e me ajuda muito quando saio. Exatamente, Rosana. Algumas pessoas têm assim, é tão estranho, né? Você ficar... Gente, talvez seja estranho no início, mas depois você vai se acostumar. É algo que você leva para toda a sua vida. Por toda a sua vida você vai levar. Então, é importante, né, você ter essas ferramentas para poder te ajudar a melhorar esses sintomas. Vamos agora falar um pouquinho sobre como lidar com tudo isso. Né? Eu já falei já algumas coisas, mas eu vou agora pontuar para você, nas coisas que eu fiz aqui, para que a gente possa, né, ter uma efetividade nas ferramentas, né, que você pode utilizar aí onde você está, no Japão, Shiga, Toyohashi, Londres, em todo lugar você vai poder utilizar essas ferramentas, tá bom? Vamos lá. Esse gigante, né, emocional que se levanta para tentar nos desestruturar, nos abalar, ele pode sim ser vencido, né? E é uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, é uma coisa de repetição, tá? É repetição. Eu vou fazer só uma vez? Não, você vai fazer quantas vezes for preciso e necessário para que você realmente se sinta melhor, né? Rosana está falando aqui, bem rapidinho, vou ler aqui. Meu marido achava que era frescura minha e nem me apoiou, mas muitas boas pessoas em volta me ajudaram e ajudaram muito. Mas para isso eu tive que ter muita coragem para falar do meu problema. Gente, muita gente até não assiste uma live, por exemplo, com o tema medo, porque acha que é frescura. Eu tive uma paciente que ela falou assim, eu achei que era frescura, pessoas que tinham ansiedade, depressão, que não tinham o que fazer, que isso, que aquilo, até o momento que aconteceu comigo. Até o momento que aconteceu com a pessoa, e a pessoa disse assim, aí eu entendi que realmente isso é verdade e isso existe. Então a gente não pode negligenciar. Não pode, é isso, é aquilo, é frescura, é falta de Deus. Não, gente. Nós somos seres tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. Então, se você tem corpo, você vai sentir coisas no seu corpo. Se você tem alma, você vai sentir coisas na sua alma. Mas aí Deus, Ele nos dotou de inteligência e nos deu ferramentas para vencer isso. E eu vou falar um pouquinho também sobre o que Deus fala acerca do medo. Tá certo? Fica aí, fica comigo. Vamos lá. Então, primeiro, não se puna por estar sentindo medo. Não se puna por estar sentindo esse sintoma. A pessoa já quer ter, a resistência, já quer se levantar com a resistência e já fica porque eu não posso sentir isso, eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que me mostrar isso e aquilo. Gente, não existe isso.
está passando, reconheça, sabe? Reconheça, eu estou sentindo isso não é normal e eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu não vou me entregar a isso, né? Até porque as palavras têm poder. Então, se você fala assim, eu vou morrer mesmo, eu vou não sei o que, aí você vai sucumbir nessa situação, né? Mas quando você diz assim, eu vou vencer, eu vou pedir ajuda, eu vou dar os passos necessários que eu tenho que dar e eu vou vencer. Outra coisa, reconheça o que você está sentindo e se perceba em suas sensações. Por exemplo, quando você começar a sentir o medo, quando você começar a sentir a sensação de palpitação no coração, de tremor, de sensação de medo, de preocupação excessiva, ansiedade, o que está passando na cabeça agora? Aí você vai e detecta. O que você está vendo no momento? O que está te fazendo quando você olha para o local que está te trazendo esse sentimento? Você vai contemplar e você vai ver. E você vai detectar. E o que você está sentindo? O que está passando pela cabeça? Preste bem atenção. O que está passando pela cabeça? O que você está vendo no momento e o que você está sentindo. Aí você vai estar talvez com um caderno na hora, ou se não tiver com caderno, oi meu amor, tá acompanhando aqui de Mongaguá, meu amorzinho lindo. Meu marido, já ele vem. E o que você está sentindo, vendo ou passando na cabeça? Anote. Tá com celular? Anota. Tá com um caderninho? Anota. Isso é importantíssimo. Na terapia é uma ferramenta importante para muitas coisas. Para ansiedade, para medo, para angústia, transtornos depressivos. É importante você fazer isso. Anota lá, certo? Depois você pode fazer o quê? Né? Também. Onde você estiver. Né? Seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Você pode trazer a respiração. A gente chama de respiração diafragmática. Que você vai o quê? Você vai respirar fundo. E eu vou fazer rapidinho aqui. Quando você faz isso, você começa a desfocar dos pensamentos que estão vindo e te trazendo danos, certo? Então você vai inspirar lentamente e você vai expirar contando até 8 na sua cabeça e você faz isso no mínimo 10 vezes, lentamente, certo? Outra, você pode também fazer relaxamento na sua musculatura do pescoço. Lembra que eu falei semana passada? O famoso soltar o pescoço, faz 10 vezes, 2, 3, para frente, girando a cabeça. Toma um banho quente também, você pode tomar um banho quente ou colocar o banho quente aqui no seu pescoço, sabe? Ficar ali um pouquinho. Pede pro marido, pro filho, dá uma massagem para dar uma relaxada, sabe? E aí você vai soltar mais a sua musculatura, tirar essa tensão que está, certo? Outra coisa que eu já falei aqui, vou repetir, peça ajuda. Peça ajuda para alguém de confiança, peça ajuda ao seu psicoterapeuta, não tem? Arranja um psicoterapeuta, tô aqui, hein? E você vai poder ter essa escuta, essa ajuda, esse suporte. Lembre-se da rede de apoio que você tem que ter, certo? E você vai melhorar os seus sintomas e vai conseguir sair dessa, tá bom? É muito importante você ter isso. E outra coisa que eu sempre falo, né? Que foi onde eu encontrei, né, muita cura para a minha vida, muita cura para o meu coração, que foi em Deus. Né? Eu busquei em Deus a cura para as minhas ansiedades, a cura para os meus medos, minhas tristezas, meus temores. Gente, tenha certeza que eu consegui nele. E a Bíblia, ela nos mostra que existem muitos grandes homens de Deus que tiveram medo, que sentiram medo, que se sentiram angustiados muitas vezes, e eles pediram ajuda de quem? De Deus. Lá na palavra do Senhor fala assim, em Salmos 34:4, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí tem um que fala assim, olha, por isso não tema, lá em Isaías 41:10,
porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu te fortalecerei, te ajudarei e te segurarei com a minha mão vitoriosa. Outra, mas quando eu estiver com medo, olha só, lá em Salmo 56, Davi falando isso para Deus, salmista. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Aí, olha só, tem uma passagem que fala até de sintomas. Olha isso, que interessante. O meu coração está acelerado, né? Os pavores de morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O cara estava, né, Davi, ele estava sentindo coração palpitando. Ele estava sentindo pavor de morte. Ele estava sentindo temor e tremor. Ele disse, o medo tomou conta de mim. Mas aí ele fala, né, nos outros versículos, que o Senhor ajudou. E lá no finalzinho desse próprio capítulo aqui, que ele fala isso, lá em Salmo 55, nos versículos 4 e 5, ele fala do pavor, temor, tremor, né, tomou conta de mim. Ele fala que entregue, ele diz, né, que ele fez isso. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha, que tremendo, que maravilhoso. E diz assim, eu vou chamar meu esposo, tá? Mo! E ele diz assim, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Ele falando isso para Josué. Josué morrendo de medo. Moisés tinha acabado de morrer. E ele estava tomado de medo porque é uma grande responsabilidade. Lembra que eu falei da mudança? Brasil, Japão, grande responsabilidade. Aí você vê aqui, ele estava com um grande medo, uma grande responsabilidade que estava por vir para ele. E ele foi e estava se sentindo assim. E Deus se manifestou a ele e falou para ele, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lá em Josué 1, versículo 9. Vem, meu amor. Então, quando você entende que você para Deus é alguém que foi especial, criado especialmente, né? Que Ele te chamou e que Ele tem te chamado a viver essa vida, a viver o propósito, né, dele para a sua vida, você realmente consegue viver, né, debaixo desse cuidado, dessa proteção, né, e desse amor maravilhoso que Ele nos chama a viver. Não é verdade? Né, amor? Olá, boa noite, Japão, bom dia, Brasil. Que bom estarmos aqui outra vez, né? Eu sempre aqui de coadjuvante, chegando no finalzinho, mas sempre com um desejo também de poder, nem que seja respingar alguma coisa boa no seu coração. Então você que está aí no Japão, você que está aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo, que você possa realmente assim, nesse momento, ter o seu coração completamente tomado pela segurança de saber que você é alguém muito importante, né, para pessoas que amam a você, pessoas que se importam com você e também, principalmente por Deus, né? Eu tenho certeza que você é alguém muito importante para Deus e é uma canção que eu queria tocar para você aqui, para o seu coração, que diz que nós estamos seguros nos braços daquele que tanto nos amou. E mesmo que nós passemos, né, pelo vale, que significa lugar de dificuldade, mesmo lugar onde muitas vezes o medo tenta nos afligir, mesmo assim, né, nós encontraremos descanso nele, né? Nós temos que aprender a buscar a solução naquele que realmente pode trazer solução para as nossas vidas, ok? Então, deixa eu abençoar a tua noite e a tua manhã hoje, através dessa canção, juntos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, seguro estou nos braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se o amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e mesmo se eu passar, Senhor, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você encontra descanso nele. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Quero fazer uma oração por você. Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada pessoa agora no Japão, no Brasil. Talvez essa pessoa que está no seu quarto, ou talvez em um lugar do seu trabalho, ou até mesmo, Senhor Deus, se escondendo de pessoas porque está aflito, porque está com medo e não sabe como trazer uma solução para esse problema que enfrenta. Mas nós queremos nessa manhã agradecer a você, Deus, porque o Senhor tem as suas maneiras de ajudar as pessoas, de falar com elas. Eu agradeço pela vida da minha esposa, doutora Patrícia, Pai amado, que tem usado a psicologia como ferramenta para ajudar vidas. Então, eu oro para que nesse exato momento você seja tomado e tomada por uma paz que excede todo o seu entendimento, e tendo a certeza e a confiança de que você tem um Deus que ama você, que cuida de você. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, muitas vezes estamos atemorizados, estamos com medo, porque nós não estamos descansando no verdadeiro amor. Muitas vezes estamos depositando o amor de pessoas, mendigando o amor de pessoas, mendigando o amor de relacionamentos, né? E isso acaba o quê? Gerando frustração. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: o amor de Deus jamais decepciona, né? Então, manda o medo embora, sabe? Se deleita, descansa nos braços do Pai, porque Ele nunca te deixou. E apesar que você e eu, em alguns momentos da nossa vida, pensemos e achemos que estamos só, é meramente por engano, porque Ele nunca nos deixou. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Tá bom? Amém, coisa boa, né? Gente, eu não tenho como não trazer isso, né? Aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente tem recebido de Deus, não tem como, né? Nas minhas consultas a gente fala sobre a consulta, mas aqui nessa live, falando sobre tudo aquilo que tem como ferramenta, né, para a psicologia para a sua vida, não tem como eu não no final trazer isso para você. Você está vai chorando. Mas vem, traz ela para cá, amor. Mas tem pessoas aqui falando com você, amor. Ah, é? Então, gente, é importantíssimo, né? Busque refúgio, busque ajuda, né? Busque ajuda de alguém, busque ajuda de Deus, sabe? Que você vai realmente conseguir
vencer todos esses gigantes emocionais que se levantam, né? A Luciane falou assim, a pastora Luciane falou assim, lançai toda ansiedade ao Senhor, que Ele tem cuidado de vós, é verdade. O pastor Serginho falou assim, bom dia, amigo, com você. Um abraço, pastor Serginho. Hiral da Paz Futita. Osaka, Sakai, Japão, manda um alô pra nós aqui. Família Futita, olha, beijo, família Futita. Cadê? Né? Aqui, ó, Futita. Futita. Ângela manda bom dia pra você, Rossana também, Luciene. Bom dia, Ângela. Andréa Lima, pastor abraço Serginho. Pra todo mundo, pastor Serginho. Daniela, pastora Daniela. Que dupla, Andréa hein? Lima. Olha, me chama aí, ó. A dupla pra ir pra aí, ó. Amo o dom da música que Deus deu a vocês. Obrigada, Dea. Aqui, canta aquela canção, pastor Serginho, ó. Fazendo um pedido. Canta aquela canção do reino que você cantou aqui na Garrama. Eita, Jesus. Meu Deus, acho que não dá mais tempo. Não, né? mais tempo não. Acho que tá acabando o tempo aqui, pastor. Mas é isso. Vamos lá, ó. Por que você tava chorando? Não chora. Falta 5 minutinhos, né? Falta 5 minutinhos. Quer cantar, amor? Qual é? Nem lembro. Acho que é Teu é o Reino, né? Teu é o Reino. Será que é essa? Do Reino? Acho que é essa. Vamos lá? É a oração do Pai Nosso, gente. O Pai Nosso, né? Que todo mundo conhece, todo mundo não é conhece, verdade? não é? É assim. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Gente, isso Amém. marcou nossas vidas quando Deus nos trouxe aqui. Amém. Jesus, obrigada. Saudade de Senhor. todos vocês aí no Japão. Saudade, gente, desse Um país abraço. lindo. Então é isso, gente. Um abraço bem grande. Próxima Uma semana. live diferente, né? Porque a doutora Patrícia, ela também é pastora e ela sempre fala assim, amor, eu não posso deixar de abençoar as pessoas com aquilo que Deus tem colocado na minha vida, né? Então sempre as lives dela, depois que ela aborda todas as questões técnicas da psicologia, ela sempre também deixa esse momento no final para abençoar o teu coração, abençoar a tua vida. E nós queremos pedir algo a você, né? Compartilhe isso com pessoas que você ama, tá bom? E você vai abençoar elas. Próxima semana, gente, estaremos fazendo um enquete, né? Perguntas e respostas. Se você quiser mandar alguma pergunta para mim, manda e nós estaremos respondendo aqui. Eu também vou estar trazendo algumas perguntas, né? Que geralmente sempre se tem dúvidas com relação a questões emocionais, tá bom? Deus abençoe.
abençoe. Um e abraço. até a próxima terça-feira. Oi assumir pro pessoal do Japão. Oi assumir na sala. E bom dia pro pessoal do Brasil. Bom dia. Tchau, gente. Deus abençoe.